muitos querem prosperar, muitos querem vencer na vida, ter êxito em todas as coisas, mas poucos querem esperar em Deus. São poucos aqueles que querem passar pelo processo, que querem suportar o peso das dificuldades, das tribulações, porque todo aquele que quer ser abençoado por Deus e alcançar grandes realizações, essa pessoa precisa estar preparada para passar por processos de deserto, de vale, de dificuldades. Se você tem uma chamada na sua vida e você que crê em Deus, que ama Deus, você tem uma chamada, você tem um propósito já pré-determinado pelo céu, você precisa entender que Deus, ele tem um processo também para você. José, ele tinha um sonho e uma promessa muito grande de Deus para a vida dele, mas José precisou passar pelo fundo do poço, precisou passar por escravidão, por traição, por vergonha, por injustiças. Infelizmente, eu digo infelizmente, como humano, nós precisamos passar por isso para viver as promessas de Deus. Não tem como viver a plenitude com Deus sem passar por provações, por tentações. A verdade é que o Evangelho envolve cruz, envolve carregar a sua cruz, do mesmo modo que Jesus carregou a cruz por nós. Nós precisamos carregar a cruz por Ele, precisamos vencer como Ele venceu as traições, as chibatadas, as humilhações, os insultos, todo o escárnio. Jesus precisou vencer tudo isso. Nós somos chamados para viver esse evangelho verdadeiro, o evangelho da renúncia, o evangelho da santificação e o evangelho que glorifica o Pai. Jesus, ele glorificou, ele obedeceu o Pai em todo momento, durante toda a sua jornada aqui na terra. E nós somos chamados para viver isso. O chamado de Deus é que nós sejamos luz, que nós sejamos sal, que venhamos dar sabor, venhamos dar gosto para essa geração. Nós precisamos trazer luz para a vida das pessoas, trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, é entendimento, é libertação. João 8,32 diz que a verdade liberta, e essa verdade que liberta é luz em meio às trevas. Esse processo que todos nós temos que passar, esse processo é capacitação, é preparação de Deus. As dificuldades são, na realidade, um crescimento na sua vida, para que as raízes que você possui possam crescer e se tornar grandes, para que você tenha profundidade suficiente e quando o vento soprar, as dificuldades chegarem, você possa suportar e não tombar e não desistir, porque as provações, as tentações do inimigo, elas vêm para te fazer desistir de viver grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Quando você tem raízes profundas, você pode ir muito alto, você pode sonhar com grandes coisas em Deus. Essa palavra falou muito comigo. Em Eclesiastes 3:11 diz: tudo ele fez formoso em seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Você está debaixo da vontade de Deus? É uma pergunta que eu te faço agora. Se você está debaixo da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, as promessas vão se cumprir. Você vai viver o propósito dele. Ele nos ama e os planos que Deus tem para a minha e para a sua vida são planos de paz e prosperidade. Mas
Nós precisamos ter raízes para que a bênção não vire maldição. Infelizmente, na Bíblia, nós vemos que bênçãos já viraram maldições quando aqueles que a receberam não valorizaram e não souberam lidar com o peso da bênção. Toda bênção envolve responsabilidade, envolve pressões. Então, se você quer ser abençoado, mas não quer se responsabilizar por nada, eu sinto te dizer que é incoerente esse pensamento seu. Você precisa entender que se você quer ser abençoado, você vai carregar muita responsabilidade e a responsabilidade, ela pesa nos ombros de quem a carrega. Não é fácil ser abençoado. Não é fácil ser próspero. E eu não estou falando de chegar lá, porque isso todos sabem, mas as pessoas acham que quem é abençoado não carrega dificuldades, não carrega peso, carrega responsabilidades. Mas consegue carregar porque Deus antes ele prepara, Deus antes ele capacita, ele dá raízes. É por isso que Deus faz as coisas formosas no tempo dele. Porque se ele faz as coisas formosas muito rapidamente, nós vamos saber lidar. Você não iria saber lidar, iria perder a bênção. A bênção pode se transformar em maldição. Por quê? Quando as pessoas valorizam mais a bênção do que aquele que a abençoou, Deus se afasta. E quando Deus se afasta, a bênção vira maldição. Vou dar um exemplo. Enquanto Saul estava cheio do Espírito de Deus, ele estava guerreando e vencendo as batalhas. Saul estava prosperando, Saul estava crescendo em seu reinado, a sua família estava bem. Mas quando Saul desobedeceu a Deus, fez o que desagradou a Deus, e o Espírito de Deus saiu dele, quando o Espírito Santo sai, quem entra são demônios. Foi o que aconteceu com ele. Ele começou a ser atormentado. Por quê? Por conta da posição que ele estava. Ele precisava sair daquela posição. Ele precisava renunciar. Deus já havia o rejeitado como rei de Israel, mas ele insistiu em continuar reinando o povo de Deus. Mas ele já não era mais o ungido, já não era mais o escolhido de Deus para continuar exercendo aquela função. Como Saul insistiu em ficar com aquela que era uma bênção, aquilo se transformou em maldição. O reinado de Israel se transformou em maldição na vida de Saul. Então, tome muito cuidado para que na sua vida as bênçãos de Deus não sejam maldição. Cuide para que as bênçãos não te afastem de Deus. Quando Deus te abençoar financeiramente, não se afaste de Deus. Quando Deus te abençoar com um relacionamento saudável, não se afaste de Deus. Quando Ele te abençoar com um trabalho, não se afaste. Pelo contrário, agradeça e se aproxime mais da presença dEle. E isso é muito inteligente de você fazer. A maior bênção é a presença. A maior bênção é você ter uma comunhão plena com Ele. E isso poucas pessoas têm. Primeiro Deus faz crescer as suas raízes através do processo, do deserto, do vale. Essas raízes vão te dar profundidade. Essa profundidade vai te dar estabilidade. Pode vir o vento, pode vir as dificuldades. Você não vai ser envergonhado. Você vai permanecer, perseverar e poder prosperar. Você vai poder dar muitos frutos. E quando você der muitos frutos, isso vai incomodar pessoas. E quando eu digo pessoas, eu digo aqueles que estão influenciados pelas trevas. O inimigo também usa pessoas. Mas quando o inimigo usar pessoas contra você, você vai estar cheio da presença de Deus. E você vai ter maturidade, vai ter raízes para lidar com isso. Com o fracasso, com as desilusões,
com as provações. Jesus tinha tanta maturidade que quando foi tentado por 40 dias, passando necessidade de fome e sede no deserto, ele venceu o diabo. E você é chamado para vencer o diabo, porque a Bíblia diz: resisti a ele e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você. Faça o inimigo fugir de você através de uma vida com comunhão com Deus. Viva o processo, respire o processo de Deus, glorifique a Deus no processo, louve no processo e você vai receber muitas bênçãos, uma capacitação grandiosa dos céus. E então os frutos vão nascer e vão se multiplicar na sua vida, porque Cristo estará contigo e com Cristo nós damos muitos frutos. O teu chamado é frutificar, não para a sua glória, não para a sua exaltação, mas para a glória daquele que te chamou, para a glória de Jesus Cristo. Receba essa palavra, meu querido irmão, receba essa bênção. Seja fortemente ungido com esse entendimento de que você precisa passar por isso, vencer isso pela fé, sem desanimar, sem duvidar que Deus é contigo. Também se alegrar. Deus, ele corrige aqueles a quem ele ama, ele capacita, aperfeiçoa aqueles a quem ele ama, aqueles a quem ele escolheu para realizar grande obra. Amém? Deus abençoe você, a sua família, a sua vida. Se inscreva nesse canal, compartilhe, ajude esse projeto a alcançar mais pessoas e ser bênção na vida de muitos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.